Olá, signo de Aquário, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória, do Caminho da Estrela Ancestral, e hoje venho trazendo para você a sua previsão intuitiva e atemporal nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Aquário, que as leituras aqui são coletivas, portanto não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Para aqueles que se identificarem com a minha energia e sentirem no coração de fazer uma leitura 100% focada para a própria energia, eu estou com a minha agenda de leituras particulares aberta. Dito isso, Aquário, eu desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Aquário, vamos começar de um jeito um pouquinho diferente hoje, porque eu vou tirar para você aqui uma energia desse oráculo que se chama Jardim dos Anjos, tá? Então vamos começar aqui tirando uma energia para o signo de Aquário. Por favor, baralho, uma energia para abrir a mesa de Aquário no dia de hoje, uma energia que estará presente aí nessa semana, na vida de Aquário. Por favor, baralho, uma energia que estará ressoando aí no campo do signo de Aquário no dia de hoje. Por favor, baralho. Meditação. Meditação. Essa energia, ela aparece pra gente, Aquário, quando nós estamos num momento assim, precisando se reconectar, sabe? Com a nossa essência, com o nosso self, com a nossa espiritualidade, né? A gente sabe que, às vezes, a nossa mente, ela se encontra num estado, né, em que os pensamentos são tantos, né, que são tantas questões, tantas preocupações, medos, né, ansiedades, enfim, uma série de coisas aí que nos passa, que nos atravessa, né, e que de alguma maneira a gente acaba se desalinhando, né, ou quando, por exemplo, nós estamos muito presos, né, ou no futuro ou no passado, né, esquecendo aí de estar no presente, né, não conseguindo aí se vincular efetivamente ao presente, que no fundo, se a gente for parar para pensar bem, é a única coisa que a gente tem, não é mesmo? E a meditação, normalmente a gente pensa, né, nela quando ou melhor, né, a meditação a gente pensa nela muito naquele sentido de sentar em algum lugar em silêncio e, né, ficar ali quietinho, tentando ali, né, se conectar. Mas a meditação, ela tem muitas maneiras de ser feita. Uma das maneiras de meditar, inclusive, é você fazendo algo que te coloca 100% no momento presente, né? Sabe aquelas atividades que quando você vê, você não percebeu a hora passar, né? Quando você se dá conta, passou um dia, você sequer olhou para o relógio uma única vez ali. Isso também é uma forma de meditação, é uma forma de você se vincular efetivamente aí ao presente, certo? Mas vamos continuar aqui, vamos continuar vendo a mesa para o signo de Aquário. Por favor, baralho, o que mais que temos para os aquarianos no dia de hoje? Quais são as energias que temos aqui para complementar a energia da meditação que temos aqui na mesa? Por favor, baralho, o que mais que temos para os aquarianos no dia de hoje? Uma mensagem, um conselho, direcionamento para o signo de Aquário. Vamos ver. Bom, soltou aqui, e eu vou aceitar a carta do 5 de espadas, certo? 5 de espadas, vamos ver o que mais que temos aqui. 5 de espadas, pajem de paus, pajem de paus. O que mais? 2 de copas, 2 de copas. Lado positivo da leitura, as de espadas, as de espadas. Desafio, a hierofante, meu desafio. A hierofante.
Bom, eu vejo que Aquário veio de situações, vivenciou situações, né, que foram assim, como que eu posso te dizer, um tanto desafiadoras, né? O 5 de espadas, ele fala muito sobre as batalhas que a gente acaba entrando, que a gente acaba fazendo parte de alguma maneira, né? E que muitas vezes são aquelas batalhas um pouco perdidas, né? Mas não perdida no sentido de que um venceu e o outro perdeu, né? Mas são aquelas batalhas que no fim das contas, né? Mesmo que você saia um tanto vitorioso ali da contenda, a coisa ela não valeu a pena, sabe? É aquela coisa assim que mesmo que você ganhe, depois, quando você olha para trás, você pensa, mas a que custo? Né? Então, é aquela vitória, é aquela situação que a gente sai com certo amargor, sabe? É aquela vitória que a gente olha e fala, nossa, mas a que custo, né? Para que tudo isso, né? Então, eu vejo que Aquário pode ter saído aí de algumas situações um pouco desgastantes, né? Nesse sentido, que pode ter aí perdido, drenado, né? Energia e alguns conflitos, em algumas contendas que, se for olhar no final das contas, talvez nem tenha valido tanto a pena, assim, sabe? Vejo que Aquário pode ter passado aí por algumas situações que tenha desgastado, né? Mas eu vejo, né, que Aquário nesse momento, né, passa aí por um momento, como que eu posso te dizer, de uma certa transição, assim, sabe? Eu vejo Aquário entrando numa nova jornada, num novo momento, sabe? Com esse desejo, digamos assim, de deixar o passado no passado mesmo, né? E de seguir em frente, de ir adiante, né? De seguir por esse mundo, né? E buscar e entender o que mais que o universo tem para te oferecer, né? Por a gente ter a figura de um pajem, né, a gente tem aqui uma figura muito jovem, né? Então eu vejo que Aquário, né, realmente pode estar entrando aí em jornadas novas, né? Em que tem que se vestir de aprendiz, né? Que tem que vestir essa faceta do aprendiz, de ir lá, aprender de novo, aprender algo novo, né? De se jogar na vida de novo, de lembrar que está vivo, né, Aquário? É muito bom esses momentos que, por mais que sejam desafiadores, né, a vida de alguma maneira vem para nos lembrar que estamos vivos de fato, né, e que não estamos apenas existindo, não é mesmo? A gente tem aqui também um 2 de copas, né? O 2 de copas, ele vem aqui para mostrar que Aquário está num momento muito bom, né? E numa semana muito boa, de repente aí para se conectar com boas parcerias, né? A gente pode estar falando aqui de parceria afetivo-romântica, a gente pode estar falando aqui de parcerias de trabalho, né? De repente aí se a gente está falando com um aquariano que está buscando uma nova jornada, né? De trabalho e tudo mais, vejo aqui muita possibilidade, mas enfim, eu vejo que quando Aquário se abre para a vida, se abre efetivamente para o novo, né? Se abre aí para a caminhada, eu vejo aí que existe muita possibilidade de parcerias muito positivas no seu caminho, tá, Aquário? Aí você aplica para sua realidade, tá bom? Bom, no lado positivo a gente tem um As de Espadas. O As de Espadas é uma carta que fala muito sobre inícios, né? Então, eu sinto que a leitura de Aquário fala muito sobre um reinício, um recomeço. E o As de Espadas, ele vem confirmando essa energia, né? O As de Espadas é muito aquele novo início que nos instiga, sabe? São as nossas novas ideias, são os nossos novos posicionamentos, nossa nova faceta, é uma nova forma de pensar, é a vida te provocando, num bom sentido, assim, de uma nova maneira, né? Então eu vejo Aquário com boas ideias e com novas ideias, né? De repente aí novos sonhos, novas formas de pensar, novas formas de resolver problemas, né? O As de Espadas também, por nós estarmos falando aqui do naipe de espadas e, portanto, do mental, é uma carta que fala muito sobre comunicação também, sabe? Então eu vejo Aquário bastante comunicativo nessa semana,
né, bastante aberto de maneira geral. Eu vejo Aquário se desfazendo das contendas do passado, se limpando das contendas do passado para seguir aí numa nova jornada, né? No desafio, a gente tem a carta da Hierofante, né? A Hierofante é interessante, né? Porque se a gente for olhar bem para essa carta, e é a forma, e por incrível que pareça, é a forma que eu estou interpretando aqui, ela está bem em posição de meditação, né? Você percebe, Aquário, que as pessoas aqui nessa carta, né, elas estão meditando, que é justamente a energia que abriu aqui a sua mesa, né? Então eu vejo aí que talvez o desafio de Aquário seja justamente assim, encontrar esse realinhamento, né, Aquário, de se realinhar, de se centrar novamente, né? A Hierofante, ela fala muito sobre isso, né? Sobre essa busca pela iluminação, né? Mas não, né, não precisa virar Buda, né? A gente não está falando sobre isso. Mas a gente está falando aí, pelo menos, assim, de uma expansão de consciência, né? De repente, o desafio, a forma como a vida tem se apresentado para você, Aquário, seja justamente um convite para você expandir a consciência, né? De conseguir olhar para as situações com novos olhos, né? De repente aí de uma forma um pouco mais gentil com você mesmo, uma forma um pouco mais amigável com você mesmo, né? Sabendo aí se perdoar pelo passado, de repente se existe algum fantasma, né, do passado te assombrando. Enfim, eu vejo muito nesse sentido, né? A vida convidando Aquário a ver as coisas de uma nova forma, né? Sob uma nova ótica. Muito interessante essa energia aqui, Aquário. Bom, vamos seguindo. O que mais, baralho? O que mais que temos aqui para Aquário no dia de hoje? Como podemos complementar essas energias na mesa aqui para o signo de Aquário? O que mais, baralho? Qual mensagem, conselho, direcionamento que temos para os aquarianos no dia de hoje? Vamos ver o que mais, baralho, que temos para os aquarianos no dia de hoje. 10 de espadas. 10 de espadas. 8 de ouros. 8 de ouros. 4 de ouros. 4 de ouros. Lado positivo da leitura. As de copas. As de copas. Desafio. 7 de espadas. 7 de espadas no desafio. Olha, Aquário, não tenho o que dizer, assim, a sua mesa, ela vem vibrando muito, assim, se eu fosse falar uma frase, assim, é bola pra frente, sabe? Bola pra frente, é seguir adiante, né? Aqui a gente chega abrindo com 10 de espadas. O 10 de espadas, ele é aquela carta que ele fala sobre o fim de um sofrimento, o fim de uma fase sofrida, né? Então, o 10 de espadas, ele é aquele último suspiro, sabe? É aquela energia assim que depois dela não tem mais para onde ir, né? É bem aquela ideia assim do tipo, olha, não tem mais pelo que sofrer, o que aconteceu, aconteceu, e agora eu tenho que reinventar a minha jornada. Então eu vejo aqui que Aquário ele está nesse momento de virada, sabe? Eu estou me conectando com aquarianos que estão nesse momento de virada, né? Em que a gente tem que aceitar, né, Aquário, que o que aconteceu, aconteceu, que algumas coisas na nossa vida realmente vêm para nos ensinar, né? Nem que seja para nos ensinar como não agir, como não fazer, né? Mas, acima de tudo, para seguir em frente. E logo depois desse 10 de espadas, é muito interessante que a gente tem um 8 de ouros, né? O 8 de ouros é uma carta que fala sobre aprendizagem, sobre aprender algo novo, sobre fazer algo novo, né? Sobre se melhorar, né? Sobre se instruir, né? Então eu vejo grandes oportunidades aqui para Aquário, inclusive para sair assim totalmente da zona de conforto, sabe, Aquário? De repente aí seja o momento de entrar num novo curso, aprender algo novo,
né? Fazer aquela especialização que você está pensando em fazer há muito tempo, né? Podemos estar falando sim de alguma transição de carreira, de aprender algo novo. Enfim, eu vejo Aquário se melhorando, sabe? Se lapidando, né? Depois, assim, que, né, não tem mais pelo que sofrer pelo passado, né? É literalmente aquela ideia de bola para frente mesmo, né? Bom, a gente tem ainda aqui um 4 de ouros, né? E o 4 de ouros é uma carta que fala muito sobre apegos, né? Então, eu só convido mesmo o Aquário a repensar um pouco essa energia do apego, né? A, de repente, aí, aceitar o que foi, né? O que aconteceu e seguir em frente, né? E deixar as coisas fluir, né, Aquário? Às vezes a gente fica muito, assim, vibrando no apego, muito... naquela coisa de não deixar as coisas fluírem, né? Às vezes até no movimento mesmo de se proteger, né? A gente fica tão ressabiado com as coisas, a gente fica tão medroso às vezes com as coisas que a gente quer prender. Só que nessa coisa de ficar prendendo, a gente acaba travando também, de um certo modo, o fluxo da vida, né? E de repente ali o universo quer te trazer um monte de coisa boa, né? E você tá ali apegado no que de repente você não precisava ficar tão apegado assim, sabe? O que é seu, Aquário, né? O que foi embora da sua vida, o que não faz mais parte da sua vida, a grande verdade é que nunca foi seu, sabe? Porque parece até clichê, mas é verdade, mas assim, o que é nosso nos encontra, sabe? O que é nosso não foge da gente. E a partir do momento que você tiver essa certeza, e a partir do momento que você levar isso para sua vida, Aquário, as coisas vão ficar mais leves. E aí, o que realmente é seu vai encontrar espaço na sua energia e na sua vida para entrar e ficar. Entende? Mas seguindo aqui, no lado positivo, mais uma carta aqui falando sobre inícios, né? A gente tem um as de copas. Aquário está muito próximo de encontrar algo que vem para preencher o coração, sabe? Eu vejo Aquário em novas jornadas, assim, que nesse caminho você vai acabar encontrando aquilo que realmente te preenche por dentro, preenche as suas emoções, sabe? Eu vejo um início muito positivo do ponto de vista emocional, né? Eu vejo você feliz num sentido assim que talvez você nem lembrava que era possível ser tão feliz com alguma coisa, sabe? Que seria tão possível ser feliz com algo novo, entende? E olha que interessante, né? Em cima desse as de copas a gente tem um as de espadas, que é outra carta que, como eu disse, fala sobre inícios, né? Então eu vejo Aquário principalmente, né, pensando aqui em energia de início de ano, eu vejo Aquário muito numa energia de reinvenção, de estar se reinventando, sabe? E de repente aí estar finalmente aberto ao novo, né, Aquário? E muitas vezes a gente não tá pronto, assim, ou muito aberto para o novo, né? Às vezes a gente é um pouco resistente, assim, com as novidades, com o novo, com essa ideia, assim, de repente, sair da zona de conforto, né? No desafio, a gente tem um 7 de espadas. Eu sinto que esse 7 de espadas, ele pode estar vibrando aqui na mesa, num sentido, assim, de autossabotagem, sabe? Então, só toma cuidado, Aquário, para não acabar se sabotando, sabe? Acabar caindo em algumas armadilhas, digamos assim, da mente, né? No sentido de repente, aí você acabar vibrando numa energia de síndrome de impostor, sabe? Autossabotagem. Eu sinto que esse 7 de espadas, ele vem falando muito, assim, no sentido de repente, você acabar puxando o seu próprio tapete, sabe? Então, é só tomar cuidado com isso, sabe? E confiar nos novos ciclos, confiar nos novos inícios, né? E de repente aqui essa energia da meditação sendo justamente a energia que pode te ajudar a se alinhar com esse novo momento de vida, né? Não deixe de tirar um tempo para você, tá, Aquário? Não deixe de tirar esse tempo que é só você com você mesmo, sabe? Só você com a sua essência, né? Com o seu ser divino, com a sua espiritualidade. Esses momentos de reenergização vão ser muito importantes, assim, até para você compreender,
né? O que você tem que fazer, o que a sua espiritualidade, o que o universo está esperando de você nesse momento, tá? Bom, por fim, para finalizar aqui, vamos tirar um conselho final para o signo de Aquário. Por favor, baralho, um conselho final para os aquarianos. Um conselho final para o signo de Aquário. Por favor, baralho. Conselho final para Aquário. O coração, a raposa, e o sol. Aquário, o que eu sinto é que realmente, assim, você está num momento que vai ser muito importante essa reconexão de você com você mesmo, de você com o seu self, de você com a sua espiritualidade. Enfim, eu sinto que é um momento muito importante para isso, porque, assim, até sendo um pouco, né, no clichê, assim, o seu coração, Aquário, é a sua bússola. É a partir dele que você vai entender o que você precisa fazer, para onde que você precisa caminhar, para onde que o seu coração está ressoando, entende? Só que de repente ali você pode passar por situações que de repente não deixa tão claro assim, sabe? O que o seu coração está tentando te dizer, sabe? Então, essa energia da raposa, eu sinto que ela vem muito no sentido, assim, de interferências mesmo, sabe? E muito no sentido daquilo que eu já falei, assim, de existir autossabotagem, de você acabar, de repente, ali, ignorando a sua intuição, ignorando o que você mesmo ali, o que o seu eu superior ali está tentando te passar, né? Então, assim, é literalmente, Aquário, não se deixar sabotar, sabe? A única pessoa que eu vejo aqui na mesa que pode puxar o seu tapete, que pode atrapalhar o seu caminho, é você mesmo, sabe? Mas sabendo lidar com isso, Aquário, sabendo trabalhar esses aspectos dentro de você, né? Não dá outra, sabe? Você vai conseguir encontrar o outro caminho, você vai conseguir entender o que o seu coração, o que a sua alma, né, tá almejando nesse momento, né? Às vezes a gente acaba entrando numa situações assim que a gente não consegue entender muito bem, né, o que o nosso espírito está pedindo. Mas é justamente fazendo esse exercício que você vai conseguir entender exatamente para onde que a vida está te chamando, tá? E, né, mais do que nunca a energia da meditação faz muito sentido, tá, Aquário? Essa meditação aqui eu sinto que é sobretudo para você conseguir se conectar de uma maneira muito sincera, muito honesta com você mesmo, tá? E com o seu espírito. Bom, Aquário, essa é a sua leitura. Agradeço imensamente a sua presença até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.